Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na nossa última aula, a gente abordou o conceito de polígono e também a gente explorou o que são ou as classificações dos triângulos. Na aula de hoje, a gente vai fazer essa mesma abordagem, essa mesma exploração, só que a respeito dos quadriláteros. E para começar, é preciso que a gente relembre que os quadriláteros são aquelas figuras que têm quatro lados. E mais, se tem quatro lados, também vai ter quatro vértices e também quatro ângulos internos. Ok? A mesma quantidade do número de lados, com certeza vai ser de vértices e também dos ângulos internos. Então, assim, a gente vai começar abordando, explorando as ideias dos quadriláteros e, assim, não deixe de anotar tudo isso em seu caderno, tá? Para ficar registrado e facilitar também na hora de você revisar. Venha nessa comigo. Então, a gente já sabe que os quadriláteros vão ter quatro lados, mas assim, eles também vão se diferenciar naquela classificação de polígono convexo ou não convexo. Imagina só, eu vou desenhar um quadrilátero aqui, e agora eu vou desenhar este outro. Então, observem, os dois são quadriláteros porque tem 1, 2, 3, 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados. Mas a diferença é que esse aqui ele é chamado de convexo e esse é não convexo. Lembra que para ser não convexo, imagina que eu pego um ponto qualquer aqui dentro desse quadrilátero, pego esse outro ponto aqui, ó. Quando eu fizer a união dos dois, vai ficar uma parte de fora, uma parte dessa reta vai ficar de fora. E isso não acontece com os polígonos convexos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai se focar mais nos polígonos convexos, ok? As suas características, diferenciações e classificações. O primeiro quadrilátero que a gente vai verificar é o trapézio. Observe, a classificação do trapézio vai ser o seguinte. Ele vai ter um par de lados paralelos. Imagina, a gente vai ter quatro lados e para ser trapézio vai ter apenas um par de lados que são paralelos. Lembra o significado da palavra paralelos, né? Aquelas retas que a gente já viu, aquelas retas que não se tocam, não se cruzam. Esse vai ser o conceito. Vou construir um trapézio para a gente verificar isso. Observe então. Construir aqui esses trapézios e a gente vai verificar essa definição. Apenas um par de lados paralelos. Observe. Se eu prolongar esse lado aqui e esse lado aqui para cima, ele vai se encontrar mais ou menos aqui. Observe. Se eu prolongar esse para cá e esse para cá, eles vão se encontrar mais ou menos aqui, tá? Agora, este lado aqui, esses dois, ainda que eu prolongue tanto para cá quanto para cá, eles nunca vão se encontrar. Então, significa que esse lado é paralelo a esse, ok? Esse lado aqui é paralelo a esse. Isso que define o trapézio. Esses dois lados não são, mas esses são. Aqui da mesma forma, observe, se eu prolongar esse lado aqui para cima e esse lado aqui também para cima, eles vão se tocar mais ou menos por aqui, concorda? Já esses dois aqui não vai acontecer isso. Se eu prolongar tanto aqui para a direita quanto para a esquerda, eles nunca vão se encontrar. Da mesma forma, esses dois aqui, ó. Se eu prolongar esse lado aqui para baixo, esse aqui também para baixo, eles vão se encontrar em algum ponto. Agora, esses dois aqui, isso não acontece, não vão se encontrar. Essa é a definição de trapézio. Quando a gente perceber que tem um par de lado paralelo, vai ser o próprio trapézio. O próximo que a gente vai verificar é o paralelogramo. Paralelogramo. O nome já dá uma dica para a gente, olha, paralelo. Mas a diferença desse paralelo para o trapézio que a gente viu é que a gente vai ter os dois pares de lado paralelo.
ok? Dois pares de lado paralelo, diferente do trapézio que era apenas um. Vamos verificar isso. Então eu tenho aqui esses paralelogramas e a gente vai identificar essas definições. Ter dois pares de lado paralelo. Observe, eu tenho essa figura aqui e eu observo que esse lado aqui é paralelo a esse, certo? Pensa, eu tenho quatro lados, então eu vou agrupar de dois em dois. Esse lado é paralelo a esse. Quando eu falo de paralelo, eu sempre vou me relacionar com o lado oposto. Eu não posso dizer ou tentar analisar esse com esse lado, porque eles estão ali juntinhos, certo? É sempre com o lado oposto. Então, esse lado aqui é paralelo a esse e esse também é paralelo a esse. Então, observo que, de fato, ele é um paralelogramo. Esse outro aqui, a mesma situação. Esse lado aqui de cima é paralelo a esse aqui de baixo e este lado aqui é paralelo a esse aqui. Ok? Então, ele também é classificado como paralelogramo. Então, essa outra figura aqui, que é um caso igual. Este lado aqui de cima é paralelo ao de baixo. Este lado aqui é paralelo a este lado aqui também. A mesma coisa acontece com essa. Este lado aqui é paralelo a esse. Este lado é paralelo a esse. Observe que ainda que as figuras sejam em formatos diferentes, mas elas seguem essa propriedade. Então, todas essas aqui são classificadas como paralelogramo, porque os dois pares de lados são paralelos. Agora, esses paralelogramos, eles podem se dividir em três classes diferentes. Tudo isso aqui faz parte da família do paralelogramo, mas a gente pode dividir eles em classificações diferentes. Vamos acompanhar. Então agora a gente vai conhecer o retângulo. A condição para o retângulo é ter quatro ângulos internos retos. Lembra que o ângulo reto tem que ser o ângulo de 90 graus. Como é que a gente identifica o ângulo de 90 graus? Simplesmente por esse símbolo aqui, ó, que no caso vai ficar em todos os cantos da minha figura para ser um retângulo. Então observem, todos esses aqui, todas essas figuras são exemplos de paralelogramos que a gente acabou de ver, porque todos os lados são paralelos, mas para ser retângulo tem que ter uma condição especial. Todos os ângulos internos têm que ser ângulos retos, certo? Então lembrem, todo retângulo é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é retângulo, porque a gente viu alguns ali que não tem ângulo reto. E a gente vai conhecer agora outros desses tipos. Vamos conhecer então o losango. Qual a condição para que um paralelogramo seja losango? Ele vai ter os quatro lados iguais. Vamos ver só. Então eu construí aqui alguns losangos para a gente verificar. Observe aqui, para a gente classificar como losango, todos os lados têm que ser iguais. Imagina que aqui, ó, só por um exemplo, se esse lado for 10 centímetros, esse lado aqui também tem que ser 10 centímetros, aqui também 10 centímetros e aqui também 10 centímetros, certo? Todos os lados têm que ser iguais. Nesse exemplo aqui também, se aqui eu disser que vale 5 centímetros, aqui também vale 5, aqui também vale 5 e aqui também vale 5. Se aqui eu definir que vale 6 centímetros, esse lado aqui também, esse lado aqui também, esse lado aqui também. Mas observe só uma coisa. A gente viu agora há pouco essa mesma figura aqui ali no retângulo. Lembra? Porque aqui, ó, eu tenho também quatro ângulos internos retos. Isso significa que essa figura é tanto um losango quanto um retângulo. Não tem problema chamar pelos dois nomes, porque ele atende às duas definições. É um losango, porque tem os quatro lados iguais, e é um retângulo, porque tem os quatro ângulos retos. Só que ele tem outro nome mais especial ainda. Vamos já verificar. Então aquela figura ali que eu chamei uma atenção especial para ela, pode também ser chamada de quadrado. Qual a definição do quadrado? Ter quatro lados iguais e quatro ângulos internos retos. Aí perceba que quatro lados iguais é aquela definição do losango e quatro ângulos internos retos é a definição do retângulo.
Então, um quadrado ele pode ser chamado também de losango e também de retângulo. E mais, além de losango e retângulo, lembrar que ele também é um paralelogramo, porque todos os lados dele são paralelos, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, só para a gente conhecer esses tipos de quadriláteros. Muito cuidado nessas classificações para não confundir, ok? Qualquer dúvida, revisa novamente. Bons estudos e até a próxima!